Pai querido, que temos que obedecer, é a tua voz, ó Deus, aos nossos corações, que nós estejamos aptos a receber, a ouvir, ó Deus, e obedecer a tua voz, ó Espírito Santo, aleluia. Vai trabalhando, Deus, em cada coração que aqui foi chamado nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão viajando, Senhor, opera maravilhas, guarda, proteja, livra, Deus, de todo mal. Visita, Senhor, cada escola nesta manhã, cada grupo que estejam separando agora para a tua palavra, ó Deus, para o aprendizado, ó Pai, que o Senhor colocou em nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, toma, Senhor, meu Deus, cada pastor desta manhã, aquele que vai dar esta escola, o louvor, ó Deus, que seja um louvor, ó Pai, direcionado somente a Ti, ó Deus. Toma a vida do Guilherme, a vida de cada louvorista, ó Deus, aqueles que estão aqui diante do Senhor para Te louvar nesta manhã. Receba, Deus querido, o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Senhor. Visita cada sala de aula nesta manhã e este lugar esteja tomado pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, meu Pai. Passa. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas para receber e nada mais. Maior é o que está, bem maior do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ainda sentados, vamos orar ao Senhor. Te louvamos, Deus. Damos graças ao Senhor pelo Teu grande amor manifestado por nós ali na cruz do Calvário. Quando Jesus deu a sua vida ali, Ele estava assumindo a nossa morte e levando sobre si a nossa culpa, o nosso pecado, nos reconciliando com o Senhor, nos dando liberdade,
de entrar no Santo dos Santos e orarmos, intercedermos. Então nós pedimos nessa manhã que venha falar conosco, venha nos ensinar, ajuda-nos a entender e compreender a Tua palavra de uma maneira simples, Senhor, como a Tua palavra é. E em nome de Jesus, tira toda barreira, toda dificuldade de compreensão e de crer, de fé. Senhor, às vezes as pessoas ouvem a palavra de Deus por muito tempo e têm dificuldade de crer. Nós queremos crer, ó Deus, que toda barreira seja, ó Deus, banida, toda dúvida seja banida do nosso coração, da nossa mente. Em nome de Jesus, abençoe essa vida que veio aqui para aprender. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Nós vamos trabalhar hoje com o tema A Morte de Jesus. O professor Rafael está de folga, né? Deu uma folga para o rapaz, que a idade dele já não permite mais, né? Ele ficar trabalhando assim, sem folga. Então, eu falei assim, vou te dar uma folga. Mas antes de entrarmos aqui nos slides que ele mesmo preparou, é a sequência do estudo que ele fez. E se você quiser, todo esse material está disponível, você pode pegar, né? Está ali atrás com os meninos da mídia ali. Você pode ter todo esse material, inclusive todas aquelas outras lições do livro. Então, se você quiser ser um discipulador, né, você pode pegar o seu computador, levar na casa da pessoa e passar lição por lição. Está muito bem definido aí, você pode até complementar alguma coisa, mas praticamente já está pronta toda a lição. Você pode ser um discipulador, sabe? Não sei se você já fez isso, começou a trabalhar com alguém, ou percebeu que a pessoa se converteu. Olha, meu irmão, se você quiser, eu vou te discipular. Vou trabalhar no discipulado com você. Eu tenho um casal aqui na igreja, que eles já se colocaram à disposição, falando, pastor Wagner, pode arrumar gente para a gente discipular, que nós vamos discipular. Então, esse casal vai na casa da pessoa, aí 10 semanas, né? Se precisar, 20 semanas, e vai dar o passo a passo com ele na fé. E é muito bom, gente, muito bom. Eu me lembro ainda, quando eu discipulei o Edmilson, mas a Noêmia, que hoje nem estão congregando aqui com a gente, estão ajudando, né? Uma questão até familiar ali, com o pastor Cristiano, na Bola de Neve. Edmilson e Noêmia, assim que a Noêmia se converteu, o Edmilson estava frequentando, e eu fui discipular o casal, trabalhar com aquele casal. Então, toda semana eu estava na casa do Edmilson e Noêmia, né? E cria um vínculo. Você cria um vínculo e fortalece a pessoa na fé. Então, cada cristão deveria pensar em trabalhar com isso aí. Olha, eu quero discipular alguém. Ah, pastor, mas eu quero discipular, mas ninguém converteu para me discipular. Converte, trabalha com ele na conversão, depois no discipulado, depois você vai levá-lo para ser o seu discipulador. Esse é o processo do Evangelho. Acho que é assim, né? Você convida, ele se arrepende, você o discipula, ele caminha com você, depois ele é o discipulador. Está entendendo? É assim que é o papel. Eu acho que é assim que nós deveríamos pensar como igreja do Senhor. Esse é o papel. Por quê? A pessoa bem discipulada, ela não vai ficar presa aí a ventos de doutrinas. Pode ter certeza, eu já falei isso aqui há poucos dias.
Cada hora aparece um vento novo no meio da igreja. Cada hora vem uma coisa. Esse é um modelo revolucionador que Deus está falando, Deus está agindo, é Deus manifesta. Cada hora aparece uma coisa. Daqui a pouco aparece outra. O último que teve é o movimento G12, né? É um movimento que é ruim. Não acho que é ruim. Tem muita coisa boa no G12. Mas como movimento só, não consegue manter ou cumprir todo o papel da igreja. Mas se todo mundo trabalhasse direitinho como propõe ali, pode ser um movimento muito bom para ganhar, consolidar, treinar, enviar. Ótimo. Ótimo movimento. Só que nós precisamos formar bons líderes. Então, cada hora aparece um modelo. Mas o modelo mais seguro é o modelo bíblico, que ele não muda. Desde o tempo de Jesus até hoje, ensinando a Bíblia, discipulando conforme a Bíblia, enviando conforme a Bíblia, acabou. Esse é o modelo certo. Modelo que não vai ficar mudando. Bom, nós vamos falar sobre a morte de Jesus. Eu quero ler primeiro em Isaías 53. Eu vou ler a partir do verso 1 até o verso 12 e gostaria que você acompanhasse. Isaías, ele fala acerca do Messias, pelo menos aí 700 anos antes, né, do advento do Messias, da vinda do Messias. Então ele fala, e aí eu quero que você entenda essa palavra de Isaías, o profeta. Está registrado lá em o livro de Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler, só para você ter uma noção, tá bom? Diz assim, encontrou? Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos.
Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o seu despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, queridos? Isso aí fala de quem? Fala do Cristo, a morte de Jesus. Tá bom? Nós vamos trabalhar então com a ideia do tema hoje, a morte de Jesus. A morte de Jesus, ela teve e tem um valor inestimável. Parece que uma coisa óbvia nós falarmos da morte de Jesus. Mas a morte de Jesus, ela marcou épocas. Marcou o tempo, a história da humanidade. Tanto que a história da humanidade nós conhecemos antes de Jesus e depois de Jesus. Não é assim? Antes de Jesus, um tempo. Depois de Jesus, um outro tempo. Um advento antes de Cristo, que é o Antigo Testamento, chamamos, né? O advento da lei, do Antigo Testamento, e o advento do Novo Testamento, da nova etapa, pela graça sois salvos. 2 tempos. Mas a morte de Jesus marcou também a sua vida. Quem teve a sua vida marcada pela morte de Jesus? Teve ou não? Diga amém. Amém? Jesus marcou a história da sua vida com a sua morte, é claro. Morte e ressurreição. Quando falamos aqui morte, não só morte. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Morte e ressurreição. Mas a morte de Jesus marcou a sua história. Como? Porque a sua vida também foi dividida em 2 etapas. Antes de Jesus e depois de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você crê que a sua vida, a sua história foi marcada em 2 tempos, antes de você declarar Jesus como seu Senhor e Salvador, e depois de você declarar Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim ou não? Na minha vida, essa marca, ela é bem visível. Tem pessoas que a sua vida já era mais tranquila, né? Mais normal, né? Mas lá antigamente, lá em Joanésia, na roça, geralmente o que marcava os terrenos era algum córrego, né? Às vezes um ribeiro. Antes de ficar colocando muita cerca, né? Até ali no córrego, no ribeiro ali, é do fulano. Do ribeiro para lá, já é do outro fulano. Isso é no tempo lá do Joanésia, né? Eu era menino ainda, não conheço muito bem isso não. Mas lá em Joanésia era assim. E aquele ribeiro era um divisor de águas. Olha bem, divisor de águas. Ele dividia aqueles terrenos. E Jesus, ele vem como um divisor de águas na história da nossa vida. Do córrego para cá, é o tempo do pecado, da escravidão, né? Da falta de conhecimento do Deus vivo, da falta de intimidade com Deus, da falta de liberdade para adorar o Senhor. Do córrego para lá, é um novo tempo na sua vida, em que a morte de Jesus ali na cruz do Calvário entrou em seu coração, e a sua ressurreição lhe deu vida. E aí você passou a viver uma nova história. Amém, queridos? Morte de Jesus, tá?
Então vamos falar um pouco sobre a morte de Jesus. Como? Ali no texto que nós lemos diz: ele foi oprimido e foi afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que era levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Essa primeira parte. Depois deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Como foi a morte de Jesus? Ele foi levado como um cordeiro que é levado ao matadouro, em silêncio. Ele não gritou, não esperneou, ele aceitou a sua missão. Sabe por que ele aceitou como um cordeiro? Como uma ovelha que, quando é levada perante os tosqueadores, que vai cortar a sua lã, tirar a sua lã, a ovelha não sai pulando, gritando e nem berrando. Ele foi, então, assumiu a sua missão com responsabilidade, porque ele sabia que agradava ao Pai fazê-lo. Então ele foi em silêncio, como cordeiro levado ao matadouro. Cumpriu a sua missão, sem murmurar, sem questionar. Muitas vezes nós questionamos a vontade de Deus em nossa vida. Questionamos ou não? Muitas vezes nós questionamos. Meu Deus, mas por que isso? Senhor, como assim? Né? Como assim, Senhor? Eu não sou fiel, sou servo. Como assim, Senhor? O Senhor vai permitir? Como um cordeiro ele foi, e como ovelha também muda perante os seus tosqueadores, ele permaneceu. Esta é a vontade do Pai. E ele sabia também da sua missão de resgatar o mundo, de morrer por mim e por você. Ele sabia disso. Então, por isso ele foi. Por isso ele aceitou a vontade do Pai e não a dele. Vontade do Pai. Assumiu. E também deram-lhe a sepultura com os ímpios. Com o rico esteve na sua morte. Interessante. Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, entre os ímpios. Olha, deram-lhe a sepultura com os ímpios. Quer dizer, a morte foi ao lado de dois ímpios. Mas a sua cova com o rico estava na sua morte. A sua cova era do rico. Já parou para perceber isso aí? Crucificado entre dois ladrões, mas a sua cova era de José de Arimateia, um homem que a Bíblia fala, homem rico da cidade. José de Arimateia pediu o corpo de Jesus. E ele foi sepultado lá na cova de José de Arimateia. Olha que interessante, queridos. Cumprindo a profecia em pequenos detalhes. Crucificado entre ladrões, mas sepultado na cova de um homem rico, chamado José de Arimateia. E a Bíblia fala sobre isso, em Mateus. Tá bom? Que bênção, né? Por que a morte de Jesus? Por que então? Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma até a morte. Foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos
e pelos transgressores intercedeu. Por que a morte de Jesus? Porque ele levou sobre si o pecado de muitos. De quantos? De quantos Jesus levou o pecado sobre si? De quantos? De 1.000? 10.000? Toda a humanidade e todos quantos nele crê têm a vida eterna. Ele levou sobre si o pecado de todos. Ele assumiu a culpa que era minha, que era sua. A morte que era minha, que era sua. Na cruz, ele assumiu e levou sobre si. Levou o pecado de muitos para fazer remissão da nossa culpa. Amém? Para quê? Aí, o verso de João, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou voltar aqui. Para quê? Para quê? Ó, todo que nele crê não pereça. Vamos fazer um exercício? Fique de pé. Vamos dizer que esse versículo seja a chave. Versículo-chave da Bíblia. Você nunca mais vai se esquecer desse versículo. Quem sabe falar esse João 3,16 de cor? Fala aí que eu vou chamar para vir aqui à frente falar. Levanta a mão, quem sabe? 1, 2. Levanta a mão, quem sabe falar e vai vir aqui falar, quem sabe? Até disse, pô, muita gente já baixou a mão. Pastor, saber falar é uma coisa, e aí na frente falar é outra. Saber falar é uma coisa, pastor, e lá na frente... Quem sabe falar aí no banco, então? Todo de cor. Levanta a mão. Feche seus olhos. Quem não sabe, levanta a mão também. Quem não sabe, aí, feche seus olhos também. Vamos falar. Porque Deus, ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De novo, porque Deus, de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para quê? Para que tenha a vida eterna. Olha, para que todo aquele que nele crê não pereça. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Pode sentar. Mudou. Então, querido, uma coisa que a pessoa que não conhece a Bíblia não consegue entender é isso aqui. Para que todo que nele crê não pereça. Alguém já deve ter te falado assim, eu não consigo entender esses crentes. O cara era pecador, cachaceiro, enrolado. Aceitou Jesus, está falando que vai para o céu. Alguém já te questionou isso? Eles não conseguem entender o perdão de Deus. Mas eu também não conseguia. Talvez você também não conseguia antes de ser convertido e antes de conhecer principalmente este versículo aqui, olha. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para que todo que nele crê não pereça. Por isso Jesus deu a sua vida. E nós precisamos crer nisso. Ah, porque eu mudei de igreja, eu mudei para a lei dos crentes. Antigamente falava isso aí, né? No tempo do professor Rafael, eles iam mudar e falavam assim, eu mudei para a lei dos crentes, né? Eu passei para a lei dos crentes. Quer dizer, estava dizendo, eu mudei de religião. E você acredita, querido, que grande parte hoje, olha, costuma mudar só de igreja? Não conhece isso aqui? Vocês estão tendo um privilégio de conhecer cristologia. É o maior privilégio que uma igreja tem de conhecer a Bíblia, de conhecer o plano de salvação, de conhecer o quanto Deus fez por nós, porque a maior parte muda só de igreja. Ah, eu saí da igreja católica e fui para a igreja dos crentes. Eu fui para a lei dos crentes agora. Mas não conhece o porquê. Logo que eu me converti, eu não tinha vontade de ser pastor, não tinha chamado, não entendi o chamado, e não achava que eu tinha condições também para ser pastor. Mas eu fui estudar teologia. Para quê? Bom, eu era católico, quase 18 anos na igreja, ou criado na igreja, na tradição dos meus pais, mas eu não conhecia nada de Bíblia, nem Mateus, Lucas, João, que nem sabia que existia João 3,16. Eu nem sabia, eu sabia que tinha Jesus, né? Mas eu não conhecia o plano de salvação. Eu não sabia do valor da morte e da ressurreição de Jesus. Eu não sabia da remissão do pecado. Então, logo que eu me converti, eu falei assim, já que eu me converti a Jesus, eu quero conhecer um pouco da história, da fé, da doutrina, da Bíblia. E fui estudar teologia para isso. Quando eu fui estudar teologia, a princípio, eu fui estudar teologia para conhecer Cristo melhor. Muitas vezes as pessoas não querem conhecer. Nós temos aqui a teologia, nós temos aqui um curso básico, né, de formação, né, teológica, bíblica. Então, que você pode em um ano estudar doutrinas básicas da Bíblia, e muitas pessoas não estudam. Aí quando não estuda, ela só muda de igreja. Muda assim, quando você não se dedica a conhecer a sua fé, você muda. Eu deixei de ser católico, agora eu sou crente. Mas por quê? Porque lá na igreja eu tenho uns amigos, lá a igreja é muito boa, né? A igreja é muito boa, né? Pastor Wagner é muito bom, pastor Elcimar é muito bom, professor Rafael é muito bom. Então eu fiz uma amizade lá, que eu gosto demais daquela igreja. O que adiantou? Se você não conhecer Jesus, você precisa conhecer Jesus. Este aqui, que foi a expressão do amor de Deus. Deus amou ao mundo de tal maneira, não tinha palavras para expressar aqui, o tal maneira. Qual palavra ele ia colocar ali? Tal maneira, com tamanha intensidade, com tamanha força, Deus amou a você e a mim, que Ele entregou o seu Filho único para morrer por mim e por você. Para quê? Para que todo que nele crê não pereça, não seja condenado, tenha a vida eterna. Sim.
porque Jesus já foi, né? Quando você vai evangelizar alguém, eles falam assim, olha, Deus é bom. Deus não manda ninguém para o inferno, não. Já ouviu alguém, você já evangelizou alguém assim? Fala assim, Deus é bom e não manda ninguém para o inferno. E eu falo assim, e é verdade. Deus não manda ninguém para o inferno. Que isso, pastor? Manda não. A porta está aberta. Não entra quem não quer. Mas é Deus que mandou para o inferno? Não, ele não quis ir para o céu. Não é verdade? Um dia desse eu estava evangelizando um moço, e ele dizia assim, eu sou católico. O senhor é católico? Já acho que eu contei isso aqui. Aí eu conversando com ele, né? Ele não gostava muito de crente, não. Mas eu conversando, na amizade, fiz uma amizade com ele lá, e fui conversando. O senhor é católico? Sou católico. E no meio da conversa eu perguntei a ele assim, se o senhor morrer agora, o senhor vai para onde? Ele pensou, vou para o céu. Eu falei, não, o senhor me disse que é católico. Eu sou católico, eu creio em Cristo, eu vou para o céu. Não, então, segundo a doutrina católica, o senhor não vai para o céu. O senhor vai passar um tempo ainda no purgatório. Não, pastor, não acredito nisso não. Mas o senhor está me dizendo que é católico. Se o senhor é católico, o senhor vai ter que passar no purgatório, porque, segundo a doutrina católica, tem que passar no purgatório, porque o sangue de Jesus não é suficiente para perdoar todos os pecados. É doutrina, queridos. É doutrina. Se você me falasse assim, não, eu sou espírita, pastor. Muito bem, você morrer, então você vai fazer o quê? Vou para o céu? Não, senhor, não, de jeito nenhum, o senhor não vai para o céu, não. O senhor vai ficar rodando por aí, no nada, na existência aí, e vai reencarnar, e pode ser até que reencarna numa barata, não importa, numa vaca, não importa. Você pode até reencarnar. Depois, meu filho, quando você reencarnar várias vezes, tiver um processo de purificação, aí que você vai reencarnar numa pessoa melhor. Nessa terra. Negócio de céu para você não. Céu é para quem crê no sangue de Jesus. Quem crê na sua morte e ressurreição, irmãos. Então, por isso que nós precisamos crer, conhecer. Nós precisamos conhecer. Não é? Você vai, eu sou islã. Muito bem, você vai para onde? Eu vou para o paraíso. Lá tem 70 virgens me aguardando para os meus cuidados. Então, é um céu só para o homem, para a mulher continua sendo um inferno, né? Então você tem que ir conhecendo. O que é isso? A mulher, até lá no paraíso, ela tem que servir o homem, 70 virgens servindo. Então, continua o inferno para a mulher, né, coitada? Sempre no inferno, né? Então, você tem que conhecer a doutrina para você saber o que você escolheu. A morte de Jesus, querido, ela é um divisor de águas na nossa vida, na nossa história. Até antes de Jesus, você não sabia para onde vai, onde iria. Você aceitou Jesus como seu Senhor, você sabe, você tem a vida eterna. Creiam ou não creiam, duvidem os outros lá fora ou não. Agora, por que duvidam? Duvidam porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho Jesus, Ele é meu Senhor, meu Salvador, e continua numa vida de pecado. Por isso que muitos duvidam. Não é nada, rapaz, eu vi um crente fazendo isso. Um dia desse, fala, tudo bem, se ele morrer no seu pecado, ele não tem perdão, mas se ele se arrepender, 5 minutos antes, ele tem perdão. E nisso aí, muito crente fica aguardando esses 5 minutos. Tem crente que está doido, Jesus me avisa 5 minutos antes, mas tem alguns que não avisa não, tá? Então, tem alguns que não serão avisados não. Eu acho que é um privilégio daquele camarada
Por isso que eu vou lá e oro, e às vezes eu até oro para Jesus levar mesmo, não tenho dificuldade com a morte. Para mim, a morte para o cristão é a maior vitória na vida do cristão. Que é isso, pastor? Para mim é. Na hora que eu morrer, em Cristo, vier um doido lá para orar para me ressuscitar, se eu ressuscitar, eu vou ressuscitar pulando do caixão, batendo nesse camarada. Falei assim, rapaz, agora eu perco a minha salvação. Eu morri em Cristo. Acabou minha luta aqui nessa terra. Eu estou descansando no Senhor eternamente. Vai um cabeça dura lá orar para me ressuscitar? Meu Deus, tem que bater no sujeito desse e perder a salvação. Então não dá. A morte, ela sela o destino eterno do crente. Morreu em Cristo, vida eterna com Deus. Ninguém mais pode roubar a sua salvação. Olha que maravilha. Por quê? Por causa da morte de Jesus. Porque Deus amou ao mundo, e esse mundo é eu e é você, de tal maneira que deu seu único filho ali na cruz do Calvário, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu só estou aguardando essa oportunidade, querido. Se for hoje, pode dar glória a Deus. Faz um cultão. Já falei, eu falo de vez em quando, né? Na hora que eu morrer, gente, não fica com choreiro, não. Faz um cultão de louvor a Deus, glória a Deus, vitória a Deus, o Senhor tem nos dado, e louva o Senhor, e vai com Jesus, meu pastor querido, e cante louvores, e eu vou morar com o Senhor, querido. Pensa, a gente sabe que para a família que fica é difícil fazer isso. É difícil. Eu falo brincando, mas eu sei que para a família... Mas se o cristão entender que a morte é a sua maior vitória, por quê, querido? Porque a morte já foi vencida na cruz do Calvário por Jesus. Cristão não tem medo de morte, não. Quem tem medo de morte é quem não sabe para onde vai. Se eu soubesse que eu ia ter que passar mais uns 20 anos no purgatório, com tanto de pecado que eu já cometi, e às vezes ainda cometo, eu tenho que passar uns 30 anos no purgatório, eu ia ter medo da morte. Mas por causa do sangue de Jesus ali na cruz do Calvário, eu estou descansando em Cristo. Amém? Então, é desse jeito. Para isso, Jesus ressuscitou, queridos. E a ressurreição de Jesus é a nossa maior vitória. Olha, a ressurreição física do Senhor Jesus é o fundamento inabalável do Evangelho e de nossa fé. De fato, o cristianismo não seria mais do que uma religião se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos. Então, você vai lá em Meca, está os restos mortais de Maomé. Vai na França, está os restos mortais de Allan Kardec. Você vai em Jerusalém, tem uma plaquinha que diz no seu túmulo: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Esta é a nossa maior vitória. Se Cristo tivesse morrido e permanecido morto, o cristianismo seria mesmo apenas mais uma religião. Porque ele morreu e está morto. E eu fico imaginando, eu gosto de imaginar as coisas. Fico imaginando Jesus naquele Calvário, ou na Via Crucis, né? Na via do Calvário,
sendo esbofeteado, sangrando, cansado, caluniado, açoitado, sofrendo, padecendo. E eu fico imaginando Satanás no seu trono lá, olhando. Se acabei com o filho do homem. Acabei com a esperança de Israel. Acabei com o plano de salvação do Senhor. Olha o que eu faço. Acabei. Olha como é que ele está sendo maltratado. Olha os homens como é que estão odiando ele, cuspindo na cara dele. Olha o plano de Deus frustrado. Vou levá-lo à morte daqui a pouco. E ele conduzindo. E o povo conduzindo Jesus e prega Jesus. E na cruz do Calvário, Jesus nos seus últimos segundos de vida. E Satanás contemplando. E Jesus morre. E Satanás fala assim, gente, festa no céu. Ou no inferno, né? Cerveja para todo mundo de graça. Eu mesmo vou pagar. E a capetada toda fazendo festa. Jesus está morto. Jesus está morto. Jesus está morto. E é que a festa dura um dia. No segundo dia, gente, mais cerveja e churrasco, porque Jesus está morto. E está morto, e está morto, e está morto. No terceiro dia, um grito. Jesus ressuscitou. Acabou a festa no inferno. Jesus pega a chave do inferno e da morte e crava a sua vitória. Ele ressuscitou, queridos, e nos deu a vida eterna. Então, querido, cristianismo não é mais uma religião, não. Cristianismo é Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Você entende isso? Você tem convicção disso? Sabe que tem muitos cristãos que não têm convicção disso? Tem muitos cristãos que ouvem isso, mas vivem como se ainda estivessem mortos. Mortos nos seus pecados e delitos. Pastor, mas eu aceitei Jesus, mas eu pequei depois. Muito bem. Quem nunca pecou, aí já entra na doutrina da salvação, né? Do pecado, do perdão. Quem nunca pecou depois se converteu aqui, levanta a mão. Todo mundo já pecou. Inclusive eu. Só que aquele que ama Cristo e crê em Cristo, e não tem o cristianismo só como uma religião, ele não vive na prática do pecado. Sabe a diferença do ímpio para o cristão? O ímpio, quando ele peca, ele continua pecando. Ele fica tranquilo, no máximo uma dorzinha na consciência. Só. Remorso. O cristão, quando ele peca, ele fica sem lugar. Ele anda para lá. É assim, Joaquim? Ele vai para lá. Vai lá bem, Joaquim. Ele volta para cá. Ele não sabe o que faz. As coisas não dão certo. Até a hora que ele, meu Deus, eu pequei. Eu preciso consertar. Eu preciso, Senhor. Meu Deus. Enquanto ele não se prostra diante do Senhor e diz, Senhor, pequei contra ti e eu creio no perdão do meu pecado. Senhor, eu não vou pecar mais. Eu vou mudar de atitude agora. Não é isso? Arrependimento? Mudança de mente, mudança de atitude. Arrependimento é mudança, metanoia, mudança de mente, mudança de atitude. Então eu me arrependi, eu vou mudar de atitude. Eu não posso me arrepender e continuar pecando do mesmo jeito. Eu preciso mudar. Pastor, mas eu arrependi, mas eu pequei de novo. Muda de novo. Então, pastor, depois eu arrependi, eu pequei de novo. Muda de novo. Pastor, mas até quando que eu posso arrepender?
enquanto tiver vida, meu filho, porque na hora que a morte passar, foi-se, acabou a oportunidade. Enquanto tiver vida, há perdão para os pecados. Com um verdadeiro arrependimento. Preste atenção. Muitas pessoas descansam muito na graça. A graça de Cristo, aí a gente precisava estudar isso com mais tempo. A graça de Cristo, quer dizer, é pela graça mesmo. Eu não tenho que fazer nada, é o que a Emília falou. Eu não tenho que fazer mais nada, eu já estou salvo mesmo. Não é assim. Né? Vamos pensar. Queridos, não quer mudar mais não. Muda aí para mim. Aham. Exatamente. Só a morte de Cristo, se Ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nós vamos crer em quê? Que é com a sua ressurreição que Ele confirma a nossa vitória sobre a morte. Bom, a ressurreição de Jesus, o sepulcro está vazio. Lucas 24, 3. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Isso é uma evidência da ressurreição de Jesus. O sepulcro estava vazio. Amém? Outra ressurreição de Jesus, as aparições de Cristo, que confirmam também a sua ressurreição, que é importante para nós entender. E são vários textos, queridos. Só que aqui nós estamos citando alguns. Bom, em João 20, mudou lá, perdão. João 20, 14 a 16, diz assim: tenho dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, diz-me onde pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, quer dizer mestre. Mestre, é o Senhor? Ela reconheceu. No início ela achou que era o jardineiro. Se o Senhor levou ele daqui, me fala, que eu vou onde está. E quando ele chamou, então, pelo nome, Maria, a Madalena, Maria, Madalena, mestre. Então ela o conheceu pela sua forma de o chamar, né? E disse: olha, mestre, é o Senhor? E ele se revelou, então, a Maria Madalena. Opa, aí foi muito, né? Isto. Aparições de Jesus em Mateus 28, 5 a 6. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais. Ali estava Maria e Maria Madalena. Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Então, o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temam, porque ele não está aqui. Ele ressuscitou. Está registrado em Mateus 28, 5. Lá também em João 20, 19, está registrado: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus,
veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Jesus apareceu também aos seus discípulos, tá bom? Aos seus discípulos. Tem um outro texto, Coríntios, né? Esse texto é interessante, olha. 1 Coríntios 15, 3, 4 e 8. Antes de tudo, vos entreguei também o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Isso aí Paulo dizendo aos Coríntios acerca do seu encontro com Jesus. Deixa eu ver se é nesse texto mesmo. Isso. Nesse capítulo 15 mesmo de Coríntios, eu vou ler um negócio para vocês aqui, olha. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, e depois aos 12, quer dizer, apareceu a Cefas, depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então esse texto ele fala que, além dos discípulos, ele aparece também a mais de 500 pessoas. 1 Coríntios 15, Paulo dizendo, 15, verso 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Achei interessante um detalhe, porque a gente acha que Jesus foi visto, muitas pessoas pensam, né, que Jesus foi visto só pelos seus discípulos, por alguns em particular, como aqui os discípulos estavam reunidos, mas Paulo está dizendo, depois ele foi visto por mais de 500 pessoas de uma só vez. Então, muitas pessoas viram a Jesus. Porque muitas pessoas dizem que a ressurreição foi encomendada, né? Eles sumiram o seu corpo, roubaram o seu corpo, não é isso? Que foi planejado. Vamos subornar os guardas, vamos falar que alguém roubou o corpo aqui, nós cochilamos, mas os guardas sabiam que não. Eles foram obrigados a dizer que, não, nós cochilamos aqui, e eles roubaram o corpo, para causar uma dúvida, tá bom? Aqui o professor Rafael colocou mudança do dia de descanso e adoração semanal, porque em Atos 27, eles estavam reunidos no primeiro dia da semana. Isso é uma dúvida de muitos, eu não quero entrar nessa questão, acho que a gente precisaria ter, então, um estudo só para trabalharmos o sábado, o dia sabático, o dia de descanso, o dia da adoração. Então, mas no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. E o que aconteceu nesse evento aqui? Meia-noite. O que aconteceu? Quem lembra? Quem caiu? Eutico. Prolongou o discurso até meia-noite, o cara na janela acabou cochilando. Não era só aqui que tinha gente dormindo, não. Lá também tinha gente dormindo. De vez em quando eu olho aqui à noite, tem uns irmãos que estão até pescando, né? Lá também. Ele prolongou o discurso, foi até meia-noite, talvez um dia quente, cansado, de deserto, sol escaldante, trabalhou o dia inteiro, até meia-noite, o cara cochilou, caiu da janela e teve que ser curado, né? Não é? Primeiro dia da semana.
Colossenses 2,16, ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Sábados. Descanso. Dias de descanso. Jesus também diz que eu sou o Senhor do sábado. Pois nós vamos trabalhar, podemos trabalhar melhor isso aí. Está meio falhando aí. Evidências da ressurreição de Jesus, nós vamos adiantar um pouquinho aqui. No testemunho do próprio Cristo, quando se revelou a Paulo e a João. Ele dizia ali, a Paulo, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Lembra dessa passagem? Saulo, indo para Damasco, a perseguir os cristãos, como ele já estava perseguindo, de repente, ele tem um encontro com o Senhor e ouve a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Logo ele já pergunta, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tá bom? A Pedro, a João, Apocalipse 1:8, João, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Se revela então a João em Apocalipse. Em Atos, ele se revela a Pedro e também a Pedro no dia de Pentecostes, quando ele responde, a por que eles estão pregando, se revela também a Paulo. Olha bem, Atos 2:24 a Pedro, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Olha, rompendo os grilhões da morte, quer dizer, quebrando as cadeias, os grilhões e as cadeias, quebrando as cadeias da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Seria impossível Jesus ser retido e preso nas cadeias da morte. Ele rompeu os grilhões, isso Pedro estava dizendo diante dos romanos. Em Atos 17:31, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo testemunhando da ressurreição de Jesus. Glorificação de Jesus. Jesus não só ressuscitou, como também foi glorificado. Ele recebeu um corpo glorificado e foi ao Pai. Está lá. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lá em Filipenses 2:9-11. Ele foi glorificado. Deus o exaltou acima de todos os nomes. Jesus Cristo. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, deu um nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. A esse Jesus glorificado. A intercessão de Jesus, queridos. Diz assim, Romanos 8:34. Ele intercede por nós. Diz, quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós.
Queridos, nós precisamos crer nisso aqui. Precisamos crer nisso. Guarde esse versículo. Quem os condenará? É Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou. Aí fala da morte, da ressurreição de Jesus e da sua intercessão. Está à direita do Pai, intercede por nós. Clama por nós. Então, clame por Ele, porque Ele clama por nós. Tem um pessoal que tem um pensamento assim. Pede à mãe que o filho atende. Não. Pede ao pai, em nome do filho, que ele atende. Entendeu? Hebreus 7, 25. Por isso também, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós temos um intercessor. Um parêntese. Estamos quase acabando. Um parêntese. Esse intercessor, uma hora vai ser também um juiz. Agora ele intercede por você. Chegado o momento, por isso que a morte sela o seu destino. Aí não tem mais como eu pedir à mãe, ao irmão, ao tio, para interceder por você. Uma outra coisa que eu questionei o moço, é sobre a venda de indulgência. Que era comum, uma prática comum, católica, que hoje quase não usa mais, mas que era muito forte, a venda de indulgência. E nós estamos estudando. Eu não estou aqui falando mal de uma doutrina, eu estou estudando a doutrina. A venda da indulgência dizia o seguinte: a pessoa romana, católica romana, morria, ela ia para onde? Ela ia para o purgatório. E lá ela ficava. Mas tinha a indulgência. O que era a indulgência? Alguém, parente daquele morto, ia até a igreja e perguntava ao sacerdote pelo valor que custaria a indulgência daquela pessoa morta. Quanto custa para mim tirar o meu parente, pagar a indulgência dele? Quer dizer, eu pago a indulgência, ele sai do purgatório e vai direto para o céu. Quanto custa? Aí o moço, o sacerdote ia dizer, vai lhe custar 50 Pai Nosso, 50 Ave Maria e mais 10 bois. Aí ele vinha, pagava a indulgência e o seu parente saía do purgatório e ia para o céu. Não era assim? Quem conhece a doutrina da indulgência? Quem sabe disso? Quem leu isso na Igreja Católica? Estou falando mentira, gente? É assim. Quase não se usa hoje. Mas é assim. Não é? Não é verdade? Era assim. Então, Jesus, ele é o nosso intercessor. Ele intercede por nós, porque ele já pagou o preço. Se Jesus não pagou o preço, quem de nós consegue pagar? Eu fico vivendo o irmão Joaquim, imaginando que se ele morresse na doutrina católica, fosse para o purgatório, e eu tivesse de pagar a indulgência dele, eu não ia aguentar. É muito dinheiro, Joaquim. Era muito. E quem conseguiria pagar pelo seu próprio pecado aqui em dinheiro? Conseguiria. Se colocar na balança todos os seus pecados, nem o dinheiro que você ganhou a vida inteira dá para pagar, meu filho. Estava condenado.
Então Jesus veio, derramou o seu sangue, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e intercede por você. Ele é o intercessor. Aí você vai chegar lá como que se estivesse com um passaporte na mão. Não tem passaporte no céu, gente, é uma aplicação. Como se você estivesse entrando em uma nova terra, um novo país. E você chega lá com um passaporte na mão. E o Senhor vai olhar e falar assim: está carimbado no sangue de Jesus? Está carimbado. Pode entrar. Jesus é o nosso intercessor. É o nosso mediador entre Deus e os homens. O único é Jesus. O Deus homem. Conforme lá em Timóteo. Tá bom? 1 Timóteo 6, 14, 16 diz que guardes o mandamento imaculado, repreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, ó, que guardes os mandamentos, ou mandamento, a qual, em sua época determinada, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Que guardes então os mandamentos do Senhor e aguarde a manifestação do Senhor Jesus a toda a sua igreja. Amém? Deus abençoe. Queridos, coloque isso no seu coração. A morte e a ressurreição de Jesus é a nossa maior vitória. Fique de pé um instante. Os meninos vão falar aí, Mônica. Vamos fazer uma oração, queridos? Faz uma oração no seu coração. Você entendeu o valor da morte e da ressurreição de Jesus? Feche seus olhos e diga a Ele: Senhor, muito obrigado pela tua morte e também pela tua ressurreição ali na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor intercede por nós. Quando nós, na nossa insuficiência, na nossa fraqueza, na nossa limitação, o Senhor intercede, o Senhor clama por nós. O Senhor é quem nos justifica através do seu sangue. E nós temos a vida eterna no Senhor. Dinheiro nenhum no mundo, Senhor, poderia pagar a nossa salvação. Ou poderia apagar a culpa dos nossos pecados. Mas o sangue de Jesus ali na cruz do Calvário vertido é suficiente para perdoar os nossos pecados e nos livrar da condenação eterna. Nós louvamos ao Senhor então e te agradecemos por tudo, porque cremos no Senhor e no teu perdão, e damos graças no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, queridos. Mônica, os meninos. Graça e paz, igreja. Nós estamos aqui novamente com a turma de 7 e 8 anos, né? Nós viemos falar um pouquinho, né? Que nós estamos aprendendo na sala.
como nesse período nós estamos em recesso à revista, nós estamos falando um pouquinho sobre oração, né? Que é um tema muito importante para nós, que as nossas crianças temos que aprender, né? Invocar o nome do Senhor, né? Clamar o nome do Senhor. Mas, antes de tudo, eu vou falar uma parte aqui que me chamou muita atenção, que fica lá em Lucas, né? Lucas 19, 37. Deixa eu ler aqui para vocês. E quando já chegava perto da descida do Monte de Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijava-se e começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo: bendito é o Rei, quem vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhe: diga-vos, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, aqui, essa palavra vem nos falando assim, que nós nunca devemos nos calar, nós nunca devemos parar de clamar o Senhor, porque o Senhor nosso Deus, Ele é um Deus do impossível, né? Aqui nessa passagem fala, até as próprias pedras Ele faz com que clama a Ele, em nome de Jesus. E as crianças agora vão apresentar o versículo que nós estamos aprendendo na sala. Amém, crianças? Amém, criança? É por isso que a gente tem sempre que clamar ao Senhor. Aprender desde cedo que nós devemos invocar o nome do Senhor em nossas vidas, em nossas famílias. Porque a oração é aquela que edifica e que coloca o crente em pé. Amém? Aleluia. Cada dia eu estou mais animado a continuar a construção. Olha que meninada bonita que está chegando aí, né? Isso anima a gente, né? Precisa de mais salas, gente, mais salas. Não é, Mônica? Mais salas. Bom, nós vamos ter, a longo prazo, você programar aí para 29 e 30 de agosto, um seminário para professores e líderes, todo tipo de liderança. Mesmo você que não é líder e quer participar, você vai apanhar o panfleto. Presta aí, Mônica. Procura aí com a Mônica, olha. Apanhe o panfleto e faça a sua inscrição. Tem uma inscrição que é importante você fazer. Pastor José Carlos de Brasília, ele vai ministrar. É no sábado, de 14 às 18 horas, e no domingo, 9 às 10h30 da manhã. Então, no dia 29 e 30 de agosto, 29 e 30, você vai apanhar aqui, com a Mônica, o seu panfleto e fazer já a sua inscrição. Eu estou pedindo a todos os líderes de grupos pequenos ou grupos de crescimento, a líderes de senhores, de senhoras, escola bíblica, faça, gente. Olha, atenção. Atenção, controla os meninos aí. É uma oportunidade para quem exerce liderança ou quer exercer, crescer. Todo curso que você puder fazer, faça. Faça esse curso, que é um curso de qualidade. Ah, pastor, mas tem uma inscrição. A inscrição é R$30, mas, gente, R$30 é um hambúrguer que você vai deixar, às vezes, de comer e investir no seu conhecimento, no seu crescimento como servo, como líder na obra do Senhor. A gente tem que aprender a investir também, né? Nós investimos em tudo, mas não investimos no nosso crescimento. Então, por favor, faça. Nós vamos ter, no próximo sábado, o 18º culto dos aposentados. Cadê? Tem a imagem aí do culto dos aposentados? Coloca aí para nós. 18º culto dos aposentados. Está vendo aqui a foto do nosso irmão Ramalho, que está aqui, presente na foto, né? Ele está de bonezinho e óculos para ninguém perceber que é ele, mas é ele. Preste atenção para vocês verem como que é ele, parece com ele. Então, o irmão Ramalho vai
trazer a ministração da palavra e ele está aí, né? Então, no dia 1º de agosto, às 19h30. Gente, pastor, é só para aposentado? Não, eu vou vir. Muitas pessoas podem vir, familiares, amigos. Eu sei que a aposentadoria, a meus olhos, é uma grande vitória. As meninas mais novas aposentadas podem vir, né, tia Mônica? Podem vir aí, ó. A menina aposentada, nova desse jeito, pode trazer a família, pode trazer inclusive até o genro, pode trazer a filha, né, os vizinhos, os amigos. É um momento de celebração ao Senhor, tá bom? Nós vamos fazer um brindezinho para cada aposentado. Afinal, lutou muito. Chegou a um momento de vitória, com muita bênção, proteção do Senhor. Aposentados, pensionistas, aqueles que estão... E nós vamos louvar a Deus juntamente com essas pessoas. Então você está convidado. Venha no próximo sábado, às 19h30. E agora eu vou dar um aviso da Escola da Vida. Quem conhece o projeto do MPC Brasil, Escola da Vida? Quem já foi numa Escola da Vida? Levanta a mão. É bom? É bom, gente? Olha, gente, você vai num projeto desse, do MPC, Escola da Vida, você vê a equipe trabalhando com 800 meninos. Claro que é de turma em turma, de sala em sala, ou de pequenos grupos. Mas nós temos a oportunidade de entrar nas escolas e trabalhar com escolas com 600, com 800, com 1.000 meninos de uma vez, meninos e meninas. Do jeito que os nossos meninos aí, a nossa cidade está sendo bombardeada, a nossa nação, com a ideologia de gênero, você chega para falar sobre os valores cristãos e a escola abre porta para você, é muito importante. Muito importante. Olha, vai ter um workshop lá na igreja presbiteriana, no sábado também, dia 1º, só que é de 16 às 18h30. Se você quiser e estiver interessado, pegue o telefone do Ellerson, do Bruno, né? E ligue, que são daqui. O Ellerson tem aqui o telefone dele, vai estar aqui em cima do púlpito. E à noite ele vai estar aí também. Você pega o telefone dele, faz a sua inscrição nesse workshop. Coloca isso, gente, como uma meta do seu trabalho. Você que gosta de trabalhar com jovens, adolescentes, dar palestras, entrar nas escolas, coloque como meta do seu trabalho. É muito bom, muito importante. Então está aí aberto. Ontem nós tivemos um projeto Impactando Vidas lá no Bom Jardim. Quem foi? Quase ninguém, né? Ontem nós tivemos. Sexta-feira eu estive lá, começou. Estive ontem à tarde também. Algumas pessoas da igreja participaram e apoiaram. E ontem também, à noite, eu estive lá no NAC. Teve o Projeto Vida lá no NAC. Eu preguei ontem à noite no Projeto Vida lá no NAC, que também foi excelente. A Igreja Batista Shalom na rua, trabalhando. Então, envolva-se nesses projetos. Aqui na igreja, todo mundo tem espaço para trabalhar. Só não tem espaço todo mundo aqui, porque não cabe, né? Às vezes a pessoa quer trabalhar na igreja, mas quer trabalhar aqui. Parece que esse espaço aqui é mais bonito, mas lá fora tem um espaço maior. Todo mundo pode trabalhar, ninguém precisa ficar parado. É só se envolver com alguma atividade. Trabalho dos homens na segunda-feira à noite. Excelente o trabalho.
segunda, quarta, sexta. Todos os homens têm trabalho. Venha se envolver. Trabalho das mulheres amanhã, às 15 horas e o dia inteiro, um jejum e oração. Excelente trabalho, toda a igreja precisava envolver. Venha envolver. Ou então fique em casa, reclamando que Deus não faz nada pela sua vida. Quem não se envolve, gente, fica em casa reclamando, Deus, está tudo ruim, cada vez piorando mais. E Deus te pergunta, e o que você vai fazer? Porque eu já fiz por você. E o que você vai fazer? Então tem que sair da comodidade, né? Tem a oração, eu passo aqui, às vezes estou indo para a rádio, 7 a 8 da manhã, tem um monte de carro aqui, gente aqui orando. Segunda, quarta e sexta, vem orar. Vem clamar ao Senhor. Se envolva. O Senhor tem nos dado muita oportunidade. Eu acho que se a pessoa pode até reclamar aqui na igreja de uma coisa. Olha, gente, o pastor Wagner não foi lá na minha casa. Não foi. Você pode ouvir isso aí. Eu escutei já, eu escuto. Eu não tenho dificuldade de escutar isso. Porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu não posso ficar indo na sua casa. Eu queria ir na sua casa, no café da manhã, ia ficar deitado no sofá conversando com você, ia almoçar, ia cochilar depois do almoço, nós íamos bater papo à tarde, tomar café à tarde, mas eu não tenho mais tempo para isso. Eu não posso ir. Mas, se você quiser vir, nós temos muito trabalho para você se envolver. E aí você vai me ver. Se você se envolver no trabalho, você vai me ver com mais frequência. Porque eu estou no Bom Jardim, eu estou no NAC, eu estou aqui, às vezes eu estou ali na teologia, às vezes eu estou dando aula, às vezes eu estou... Então, se você se envolver, você vai me encontrar. Vou na formatura de casados, vou ali, dou aula aqui, dou aula lá. Então, aí você vai me ver. Então, esteja aqui conosco. Que nós vamos crescer juntos. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Bênçãos especiais. Quem foi abençoado aí? Quem foi abençoado com uma bênção muito especial, veio aqui à frente. É muito bom servir ao Senhor, né, gente? É muito bom. Servir ao Senhor é bom. Até na tribulação a gente tem paz. Até na tribulação nós temos paz. Até na tribulação. Tá? Nós temos paz. Vou convidar o Jair. Jair, por favor, vem cá orar. Agradecendo a Deus por essas pessoas que aqui estão. Vamos orar ao Senhor. Vamos dar graças a Ele, né? Ele tem sido muito bom. Olha quantas bênçãos nós temos aqui. A graça e a paz, irmãos. Meu Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, Pai amado, por esse dia de hoje, Pai querido. Só por estarmos aqui, Senhor. Só de acordar, Pai amado, poder abrir os nossos olhos, respirar, Senhor. Enquanto muitos, Senhor, estão ali hospitalizados, Senhor, não têm condições, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Pai amado, pelo limite de cada dia que o Senhor tem colocado em nossa vida, Pai querido. Nós te agradecemos, Senhor, pela cidade de Ipatinga, ela pertence ao Senhor, meu Pai. Acampa teus anjos nessa cidade, Pai querido. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso, meu Pai. O Senhor é nossa vida, nossa força, Pai querido. Papai amado, abençoe, papai querido, essa igreja, Pai. Abençoe cada um dos pastores aqui, dos diáconos, Pai. Cada um dos trabalhos aqui, Pai amado. Lá na Bet Shalom, na Fazenda Shalom, Pai. Abençoe a diaconia aqui, Pai querido, o grupo de louvor, a torre de oração, Senhor. Abençoe, papai querido. Oh, meu Deus, eu te agradeço ao Senhor, Pai querido, por cada um desses nossos irmãos que aqui estão, Pai querido, que foram contemplados, Pai querido. Uns estão se aniversariando, Pai amado. Outros, Pai querido,
receberam, Pai querido, graça, Senhor, na saúde, Pai, na vida financeira, Pai querido. Oh Deus, nós te agradecemos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Queridos, pais, as revistas de EBD da classe infantil já estão sendo vendidas. Procure a coordenadoria do departamento infantil, a Gislene, e faça encomenda, senão seu filho vai ficar sem revista ou depois vai ter que usar o xerox. Então, por favor, procure com antecedência a Gislene aqui no departamento infantil. Deus te abençoe, te guarde, tenha um bom dia. À noite, 17h30 e 19h30, nós teremos o culto de louvor e adoração ao Senhor.